Este é um retrato do ano de 1967 em música e informação. A Rádio Jornal do Brasil apresenta um relato dos fatos mais importantes dos últimos 365 dias na Guanabara, no Brasil e no mundo. Janeiro foi o mês de chuvas, inundações, desabamentos, tanto no Rio como em cidades fluminenses. Trombas d'água caíram na Tijuca, inundando ruas e provocando desabamentos. E na Serra das Araras, destruindo grande trecho da estrada Rio-São Paulo e matando centenas de pessoas soterradas pela lama e arrastadas na correnteza. As chuvas danificaram também usinas elétricas e provocaram sua paralisação por vários meses, com tremendos prejuízos para o abastecimento de luz e água à cidade. Nos morros não ocorreram desabamentos de vulto. Mas como os senhores viram muito bem, as favelas da Guanabara resistiram brilhantemente a essas chuvas. Podemos congratular-nos com as favelas da Guanabara e com os seus moradores por causa desta situação. Também em janeiro, Jack Ruby morria em Dallas, Texas, negando trama para matar Kennedy. E Onganía ampliava para 200 milhas o limite das águas territoriais argentinas. O Papa recebia o presidente eleito Costa e Silva no Vaticano. E em Nanquim, China, conflitos provocavam 50 mortos e 1000 feridos. Em Santos, um gasômetro explodia, destruindo 30 casas e ferindo 250 pessoas. Lacerda e Juscelino Kubitschek se encontravam em Lisboa para tratar da Frente Ampla. E em Brasília, a nova Constituição era aprovada em sessão do Congresso, presidida pelo senador Auro Soares de Moura Andrade. Sei que o anseio de liberdade e de justiça deve, neste grave, mas histórico momento, dominar os corações dos congressistas no esclarecimento dos princípios constitucionais que vão ser lançados. Só posso desejar que cada um faça a sua parte, mesmo a despeito de quaisquer consequências pessoais, reais ou imaginárias. Israel acusava a Síria de provocar conflitos na fronteira. E o Vaticano criticava o presidente dos Estados Unidos por pedir o controle de natalidade. Lyndon Johnson recebia a visita de Costa e Silva, presidente eleito, e o presidente da União Soviética, Nikolai Podgorny, era recebido por Paulo VI. No dia 26, 3 astronautas norte-americanos morriam queimados dentro da cápsula Apollo 1 e o ator Jaime Costa morria de um ataque cardíaco. O mês chegava ao fim, com a posse de 8 governadores eleitos pelas assembleias estaduais e a realização do Festival di Sanremo fazia com que se voltasse para a Itália o interesse do mundo musical. Siamo arrivati così all'ultima canzone di questa prima serata del 17° Festival di Sanremo. Ciao amore ciao di Luigi Tenco. La solita strada bianca come il sale. O compositor Luigi Tenco cantava em público pela última vez. Suíça horas depois, em protesto por não ter sido classificada para a noite final, a sua música Ciao Amore Ciao. Signore e signori, riprendiamo il collegamento diretto da Sanremo e siamo in grado di darvi il nome della canzone. E a vencedora do festival de 67 era proclamada Não Pensare a Me, consagrando as interpretações de Cláudio Villa e Iva Zanicchi.
Io ringrazio di cuore la giuria. Vincere è una cosa meravigliosa. Se piangerò, ma in qualche modo, bene o male, tu vedrai. Em fevereiro, as chuvas voltaram a Guanabara, dessa vez matando e ferindo centenas de pessoas, causando desabamentos e destruição, inundações em vários bairros. Mais de 7.000 pessoas tiveram que ser abrigadas no Maracanãzinho por terem tido suas casas e barracos destruídos pela tromba d'água. E em Laranjeiras, Rua General Glicério, ocorreu uma das maiores tragédias da cidade. Edifícios desabaram, matando mais de 100 pessoas e ferindo centenas. Eu não posso nem falar. Uma coisa terrível. Mas foi uma coisa rápida, que a gente não pode nem se entender. Aquilo parecia até uma brincadeira. Eu vi ele dançou, assim, balanceou. E desfolhou como fosse uma pétala de rosa, assim. Uma coisa mesmo. Aquilo estava tudo claro, o prédio, cheio de gente. Mãe, filho, criança, tudo assim. Olhando na janela, porque ninguém pensava, ninguém esperava isso. Ninguém. Fevereiro foi também o mês da elevação da taxa do dólar por decreto presidencial, da autorização da entrada em vigor do Cruzeiro Novo e da sanção da lei de imprensa. O Marechal Costa e Silva chegava de uma viagem ao exterior, afirmando que nos Estados Unidos havia exposto com clareza o seu pensamento. Coloquei o Brasil em termos de empresa que precisa viver com as empresas. Mostrei a responsabilidade deles na manutenção do regime. E lhes disse o seguinte: se os senhores não fizerem um esforço no sentido de que a empresa Brasil prospere, ela pode falir. E o senhor Hélio Beltrão, no Rio, falava na qualidade de futuro ministro do Planejamento do governo que tomaria posse dentro de poucos dias. Nós entendemos que o futuro governo deverá preocupar-se muito mais com a execução do que com o planejamento. E o Marechal Castelo Branco assinava o último decreto de suspensão de direitos políticos por 10 anos, atingindo 62 pessoas. Em outro decreto, aumentava o salário mínimo de 84 para 105 cruzeiros novos. No Vietnã, ocorriam ataques do Vietcong contra a base de Da Nang com o emprego de foguetes soviéticos. E o carnaval tomava conta do Rio, enchendo as ruas e os salões de cores, música e alegria. No desfile das escolas de samba, 50.000 pessoas acompanhavam Mangueira, a vencedora, cantando o seu samba enredo, O Mundo Encantado de Monteiro Lobato. A divulgação pelo Papa da encíclica Populorum Progressio sobre temas sociais e a instalação de novo governo no Brasil foram fatos importantes de março. O Marechal Arthur da Costa e Silva recebeu o cargo num clima de otimismo das mãos do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Imaginando tisnar com a suspeita a autenticidade democrática desta solenidade, que haveria aqui não uma passagem de governo, mas uma rendição de guarda. O novo presidente prestou juramento no dia 15 perante o Congresso Nacional. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. E no dia seguinte,
dirigiu-se a seus ministros presidindo a primeira reunião ministerial do novo governo. A cumprir esse voto e a continuar em tudo e por todos a ser digno de minha terra e de minha gente. Ainda em março, um incêndio destruía a igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito na Rua Uruguaiana, e na Rua dos Arcos, um prédio antigo desabava matando 5 pessoas. Em São Paulo era preso o nazista Paul Stangl, que viria a ser extraditado meses depois para a Alemanha Ocidental. Em todo o país ocorriam manifestações contrárias à Lei de Segurança Nacional, decretada no dia 11 pelo então presidente Castelo Branco. Novas chuvas ocorriam na Guanabara, deixando 90 famílias ao desabrigo. E em Caraguatatuba, São Paulo, uma tromba d'água destruía grande parte da cidade, matando cerca de 400 pessoas e destruindo centenas de casas e trechos enormes de estradas. Na França, a maré do século fazia o Oceano Atlântico recuar 10 quilômetros. E em Alagoas, o deputado Robson Mendes era metralhado. Já no final do mês, morria num desastre aéreo o advogado George Piazza, testemunha do assassinato do presidente Kennedy. E evidenciava-se uma vez mais o sucesso da nossa música no exterior, agora dando vez ao veterano compositor paulista Adoniran Barbosa. O Trem das 11 subia as paradas na Itália, conduzido por Ricardo del Turco. Abril foi o mês da Conferência de Punta del Este, com a presença de 16 chefes de estados e 2 representantes presidenciais, e a ausência da Bolívia, que protestava contra a não inclusão de itens sobre uma saída do país para o mar. Aos presidentes, o Papa encaminhou mensagens afirmando o apoio da Igreja aos esforços que o continente americano fazia para vencer a miséria. A reunião aprovou, entre outras coisas, a criação do Mercado Comum Latino-Americano em 1982 e foi considerada proveitosa pelo presidente Costa e Silva. A tese principal, a filosofia política do Brasil prevaleceu em todos os sentidos. Aliás, é a filosofia política da humanidade hoje e que veio até ser confirmada pela encíclica papal última. Anunciava-se no Rio a chegada de emissário do governo boliviano para pedir ajuda em armas para o combate a guerrilheiros. E em Caparaó, unidades do exército sufocavam um movimento de guerrilhas. Em estados nordestinos, registravam-se inundações que causavam dezenas de mortes e deixavam milhares de pessoas ao desabrigo. No dia 13, o parlamento da Grécia era dissolvido e uma semana depois um golpe de Estado elevava Constantino Colias a primeiro-ministro grego. Em Nova York, milhares de pessoas protestavam contra a guerra no Vietnã. E em Brasília, o embaixador dos Estados Unidos recebia manifestações hostis de estudantes, dissolvidos depois por forças do exército. 2 fatos importantes ocorriam no espaço. A nave norte-americana Surveyor 3 escavava o solo da Lua com uma pá mecânica e o astronauta soviético Vladimir Komarov subia ao espaço no dia 21 a bordo da cápsula Soyuz 1. Após 2 dias e 18 voltas ao redor da Terra, Komarov morria ao tentar a descida ao solo terrestre. E ocorria no Mar da Galileia um combate de 8 horas entre aviões sírios e israelenses com baixas nos 2 lados. Em abril, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas distribuía os seus Oscars aos melhores da temporada no cinema. For Best Picture of the Year, may I have the envelope? The winner is A Man for All Seasons. O Homem que Não Vendeu Sua Alma recebia o prêmio de melhor filme e Born Free, do filme A História de Elsa,
era apontada como a música do ano. The winners are John Barry and Don Black for Born Free. 2 acontecimentos religiosos de importância marcaram o mês de maio. Bispos reunidos em conferência em Aparecida do Norte saudaram a encíclica Populorum Progressio e reafirmaram um conceito antigo sobre o uso destinado por Deus à terra, afirmando que tudo que nela existe é de todos os homens e de todos os povos. E o Papa visitou Fátima em Portugal. Diretamente da cova de Leiria, Paulo VI dirigiu mensagem pela paz e ofereceu a todos os cristãos o patrimônio da verdade e amor de que a Igreja é depositária e pensadora. Veneráveis irmãos e diletos filhos, tão grande é o nosso desejo de honrar a Santíssima Virgem Maria. 2 milhões de fiéis receberam o Papa em Fátima e sua visita a Portugal levou o primeiro-ministro Oliveira Salazar a decretar anistia para réus e foragidos da justiça, inclusive desertores. Que viemos, peregrino humilde e confiante, a este santuário bendito, onde se celebra hoje o cinquentenário das aparições de Fátima e onde se comemora hoje o 25º aniversário. Em maio, ocorreram muitas denúncias sobre esterilização em massa de mulheres ao longo da Belém-Brasília. E o ministro Tarso Dutra ratificava acordo com a Agência Norte-Americana de Desenvolvimento sob protestos estudantis. Na Câmara, o ministro Magalhães Pinto falava da política externa brasileira. Estamos muito mais empenhados em cooperação, em comercialização, do que propriamente em ajuda. No dia 12, Michelangelo Antonioni ganhava a Palma de Ouro do Festival de Cannes com o filme Blow Up, e Terra em Transe de Glauber Rocha recebia os prêmios da Crítica Internacional e Luiz Buñuel. Em Brasília, o príncipe Akihito, do Japão, que estava em visita oficial ao Brasil, era homenageado pelo Congresso. 終わりに各位のご健康とブラジル国並びに国民の皆さんの繁栄を心から祈ってやみません。 E piorava a crise no Oriente Médio com a mobilização de tropas no Egito e outros países árabes e ameaças de Nasser a Israel. O presidente egípcio, no dia 15, pedia a retirada das tropas da ONU da faixa de Gaza e bloqueava o Golfo de Aqaba, anunciando o propósito de destruir Israel até o último vestígio. E em Paris, um jovem brasileiro de 19 anos, Sérgio Abreu, vencia o concurso internacional de violão patrocinado pela Rádio-Televisão Francesa. Concorrendo com 17 representantes de 17 países, uma inglesa de 20 anos ganhava o Eurovisão. No Eurovisão de 67, Sandy Shaw vencia com Puppet on a String. Grand Prix Contest 1967 in Wien ist Großbritannien. يا أبناء أفريقيا الثائرة أيها الأحرار في كل مكان، شعبنا العربي يواجه عدوانا ثلاثيا غاشما بقيادة أمريكا. أمريكا مصاصة الدماء، أمريكا عدوة الشعوب، أمريكا صانعة دولة الصهاينة.
מה יהיה כאן? איך אפשר כבר לתפוס כאן? אני לא יודע, אחר כך להעביר אותם למקלט הגדול. הנה, אתה רואה שמקטיבים. A guerra no Oriente Médio começou no dia 5 de junho e praticamente se definiu nas 24 horas que se seguiram em face do arrasador ataque aéreo desfechado por Israel sobre os países árabes, que tiveram suas forças aéreas destruídas em questão de horas. נכנסים לתמונה גם מטוסים שלנו כמובן, המחליטים של הרמה. As forças israelenses avançaram em 3 frentes: Gaza, Jerusalém e Eilat. Rapidamente ocuparam extenso território do Egito, Jordânia e Síria. Fora dos campos de batalha, ocorriam discussões sobre o conflito, e os árabes e soviéticos acusavam Estados Unidos e Inglaterra. Действия Соединенных Штатов Америки, Англии и Федеративной Республики Германии, занявших позицию поощрения агрессии своих марионеток, правителей Израиля... As denúncias de Leonid Brezhnev, secretário-geral do Partido Comunista Soviético, foram respondidas por Abba Eban, chanceler de Israel. An army greater than any force ever assembled in history in Sinai had massed against Israel's southern frontier. Egypt had dismissed the United Nations forces, which symbolized the international... E também na ONU, Arthur Goldberg contestou com veemência a participação dos Estados Unidos no conflito. Finally, I would like to say this, and perhaps we go back to the origins of this difficulty. The canard, and it was a canard, was circulated that the United States had something to do with alleged plots against Syria. I appeared before this council, and I told this council on the highest authority that there was nothing to that allegation. No segundo dia, a guerra foi ganha. Jerusalém tomada. Tropas israelenses quase 200 quilômetros dentro de solo egípcio. As forças aéreas dos árabes sem pilotos e sem aviões. Com o cessar-fogo da ONU obedecido, a batalha passou ao campo diplomático, onde prossegue. Incidentes raciais ocorriam nos Estados Unidos e em Brasília o deputado Nelson Carneiro feria gravemente seu colega Souto Maior a tiros no saguão da Câmara. Na base de Barreira do Inferno, em Natal, um foguete de 4 estágios era lançado pela FAB. E um avião C-47 da FAB caía na selva amazônica com soldados que iam proteger a base aérea de Cachimbo contra esperados ataques de índios. 13 dias depois, aviões de salvamento conseguiam localizar os destroços, com 20 mortos e 5 sobreviventes. Enquanto os incidentes raciais agravavam-se nos Estados Unidos, Johnson e Kosygin reuniam-se nas proximidades de Washington. E a China comunista explodia sua primeira bomba de hidrogênio. No Vaticano, o Papa divulgava sua encíclica Sacerdotalis Celibatus, e um incêndio destruía grande parte do prédio do Ministério da Agricultura em Brasília. 2 artistas de cinema, Françoise d'Orléac na França e Jane Mansfield nos Estados Unidos, morriam em acidentes automobilísticos. E o Palmeiras vencia o Grêmio porto-alegrense, ganhando o torneio Roberto Gomes Pedrosa.